Vamos lá, meus amores, sejam bem-vindos à nossa live sagrada aí de quarta-feira. Hoje a gente vai estar falando sobre mitologia. A gente traz a mitologia à luz da psicologia analítica. Para quem está chegando aqui no nosso perfil pela primeira vez, também sejam bem-vindos. A gente traz como um caminho de autorrealização através dos mitos, através da simbologia, através de tudo isso para a gente poder se entender um pouquinho melhor. Se você quiser, já deixo avisando aí, tema, semana que vem, na nossa quarta-feira, a gente vai falar sobre temas. Larga o dedo, amor, nos comentários. Escreve o tema que você quer. Escreve aí a zica da tua vida, que a gente faz um apanhado para poder montar a nossa live de temas de toda quarta-feira. Hoje é mitologia, então falando aqui para vocês, para o pessoal que está acompanhando pelo livro do tarô mitológico, que vai falando pra gente sobre essas fases, né, dos arquétipos da nossa vida. Hoje a gente vai falar da carta do julgamento, a penúltima dos arcanos maiores. Pra quem não tá acompanhando por porcaria nenhuma, tá só mesmo querendo saber, sabe, o bafão da vida, ou seja, como é que funciona essa coisa do arquétipo, o que isso pode me ajudar aí, nós vamos retomar a uma parte de uma carta, porque essa carta do tarô, que é a carta do julgamento, ela tem uma correlação com a segunda cartinha ali do tarô, que é a carta do mago. Então a gente vai falar sobre Hermes. Então eu vou explicar mais um pouco para vocês o que é Hermes, o que é essa potência dentro de nós, o que ela faz conosco, porque hoje a gente vai dar uma mergulhada um pouco mais profunda aí. Então vamos lá, meus amores. Já falei pra vocês que a mitologia é uma coisa de maluco, não é mesmo? É um pai que come um filho que aí dá origem a uma goiaba e a goiaba se transforma num outro deus. É estranho? É. Por quê? Porque a gente está falando sobre simbologia. Então só para atualizar vocês nos conceitos, porque teve muita gente me perguntando aí no direct, o que a psicologia junguiana sacou e que agora a gente vai trazer para cá. E isso não é nada mais, nada menos também do que utilizar Hermes na nossa vida, né? Colocar esse arquétipo para fora. Jung, percebendo que todos os seres humanos são iguais em estrutura, mas diferentes na sua manifestação, e é por isso que a nossa psicologia é a psicologia da individuação. O que é individuação? É você se tornar um ser único, autêntico, diferente de todo mundo, não imitar ninguém, não ter nenhum ídolo, a não ser a sua própria pessoa, né? É você trabalhar o autoconhecimento, aceitação, autorrealização, se colocar para fora tal como você é, respondendo ao mundo a pergunta que ele nos faz todo dia, não é mesmo? Através dos desafios, através de tudo que nos acontece, que é: quem é você? Como você age em determinadas situações, como é que é a sua maneira de pensar, de se relacionar, de sentir, enfim, de buscar, como é que você funciona. E para isso, Jung percebeu que lá no assoalho da nossa psique, vamos dizer assim, lá no fundo da nossa psique, nós temos os arquétipos. O que é o arquétipo? Só pra gente lembrar aqui, gente. Arquétipo é como se fosse uma forma de bolo. Todo mundo aí ganhou uma forma de bolo retangular. Só que todo mundo vai fazer o bolo que mais aprecia a sua pessoa. Então tem gente que vai fazer um bolo de chocolate, outro bolo de baunilha, outro bolo de morango, outro vai fazer qualquer outro bolo. Mas essa estrutura única que existe em todos nós e que é coletiva, é o que a gente brinca que é o DNA do ser humano. Ou seja, dentro da gente existe tudo que um ser humano pode sentir, fazer, desenvolver, botar pra fora. Então tem todas as emoções, os afetos, as habilidades, né, a inteligência, a intuição, a maneira de você, né, trabalhar o teu corpo, tudo, tá tudo ali dentro. Só que cada um é um ser único e a gente tem que fazer isso da nossa forma. Aí entra o autoconhecimento, que é mergulhar dentro de si para saber quem eu sou e como eu executo isso. E por que a gente fala que esse é o trabalho da psicologia e que esse é um trabalho um pouco difícil? Porque quando a gente nasce, tiveram pessoas que já fizeram esta bagaça, né, meus amores? E aí você tem que ser educado, lapidado, colocado na civilização, dentro da cultura. E aí a gente começa a eleger regras que não são nossas,
que são regras dos outros. E aí é onde a nossa vida fica zicada, cagada, amaldiçoada, uma bosta, que é onde dão os conflitos, é onde a gente tem aquela necessidade de ser aceito, de pertencer, de valorização de fora para dentro, que vão mexendo na nossa autoestima, na nossa autoconfiança, em tudo aquilo que a gente é, e que se a gente não tiver um olhar e vamos colocar aqui assim, um sentido existencial que seja a gente mesmo, que é se colocar para fora, respeitando a diferença, ou seja, para de olhar pro vizinho, que o vizinho não vai te responder nada. O máximo que o vizinho pode te dar é um auxílio daquelas coisas que você aprendeu na educação, que você não podia ser, ou fazer, ou sentir, e que o outro se permite, e nem por isso é amaldiçoado, vai pro inferno, né? Sei lá o que acontece com a vida dele. Você pode aprender ali a também achar isso em você e colocar pra fora, mas é só, porque você vai colocar do seu jeito. Então, esse é o grande objetivo da nossa vida e do processo de individuação. E aí, meus amores, eu vou trazer uma coisa para vocês, que é uma visão do tarô que tem que estar na nossa cabeça. O tarô, ele tem 22 cartas, sendo que a primeira e a última é a mesma, que é a carta do louco. Então, o tarô pra gente, ele é um círculo. Assim como tudo que acontece na nossa vida. Isso já traz, né, a mitologia de todos os nossos processos, que começam assim: eles nascem, crescem, amadurecem e morrem. E nós somos aquela, né, segundo o nosso querido Raul Seixas, uma metamorfose ambulante. Alguns. Porque outros a gente tem que dar uma porrada na cara, tem que dar 3 facadas na testa para ver se ele entende que na vida mudar a parada massa, né? Se transformar, aprender uma parada legal, porque tem gente que não chega muito lá, não é mesmo? Então vamos voltar para cá. Então no tarô a gente tem toda a história, da primeira carta até a última, nós temos todas as histórias de como tudo que a gente vai passar na nossa existência, os desafios, porque o que são os desafios? Os desafios são assim: tá lá você, aquela pessoa fofa, plena, nasceu aquele pequeno repolho gordo, aquele unicórnio encantado, ou aquele diabo dos infernos, depende de quem você é. E aí o que vai acontecer? Ali, tudo que você tiver que aprender vai começar de um jeito. Você e todo mundo vai passar pela mesma experiência, pelas mesmas etapas do processo de aprendizado para poder botar para fora quem você é. Então, tudo aquilo que a gente já veio falando em todas as lives que estão aí, é como se fosse mesma ordem. Então vamos colocar aqui assim: primeiro o louco tá surtado, por isso que é a carta do louco. A carta do louco é aquele que tá assim: gente, o que eu tô fazendo aqui? Que porra é essa? Esse troço que eu tô passando na minha vida é de comer ou de passar no cabelo? Estou perdido. E aí ele começa a pensar, que é a carta do Hermes. Então Hermes aqui pra gente, já falando um pouco do arquétipo, é o arquétipo que tá ligado com as nossas funções, né, de organização, nossas funções do intelecto, funções intuitivas, funções de dar uma cara para esta vida louca que é nossa. Porque, infelizmente, meus amores, a gente tem um cérebro. Não sei se essa porra é boa ou se é ruim. Felizmente, a gente tem esta bagaça. E aí, o que acontece? Diferente dos animais, por exemplo, está aqui deitada do meu lado o anjo do apocalipse, que é meu cachorro. Ela, se acontecer uma tragédia na vida dela, ela não tem que dar um sentido para aquilo. Ela pode não entender, ela vai reagir com medo, ansiedade, vai achar lindo, vai morder uma coisa e tá tudo ótimo, ela vai continuar sendo cachorro. A gente não. Esta bagaça de cérebro faz com que quando aconteça uma coisa com a gente, qualquer coisa, gente, a coisa boa, coisa ruim, uma coisa mais ou menos, uma tragédia, qualquer coisa, a gente tem que dá um sentido, a gente tem que entender, a gente tem que... E esse sentido, a psicologia traz pra gente que ele tem que ser um sentido profundo, não pode ser uma coisa escrota, como as pessoas pensam assim, tipo assim, por que eu tenho depressão? Tem depressão porque meu corpo tá com déficit de comida, de não sei o que. Tá? Isso é a consequência de alguma coisa que já vem acontecendo com o ser humano e que ele não percebe. Então a gente precisa compreender que tudo
tudo na nossa existência tem uma razão, um motivo, um porquê. Tem toda essa nossa, né? Tem toda essa necessidade da gente dar uma função, um sentido para as coisas que nos acontecem. As coisas que não têm sentido pra gente e que tem uma carga emocional muito forte de vivência são tidas no inconsciente como trauma. E aí, trauma, todo mundo já sabe como é que é. É aquele pânico, é aquela experiência que parece com a experiência que você viveu, que já acaba com a tua vida porque você não quer viver de novo, e aí dá toda aquela zica. Então a importância da gente ter um sentido existencial para nossa vida é muito grande. E explicar, por mais que você não saiba para onde você vai quando você morrer, se realmente for Deus ou o diabo ou os infernos que te criou, isso aí é muito massa de você tentar descobrir. Mas as coisas que te acontecem aqui, elas têm que ter um sentido profundo e esse sentido tem que ser você. A vida tem que conspirar ao seu favor para que você possa realizar quem você é. Como a planta. A planta, quando tem a chuva, o vento, o hurricane, o whatever que seja, para a planta aquilo tem um sentido para ela aprender a continuar sendo. Por exemplo, a árvore, né, que ela é, né, é igual o bicho. O bicho tem ele não pensa, mas existe uma razão e ele vai lidando com isso e realizando o seu ser através dos desafios. Então a nossa vida, ela vai ser formada desses desafios. O que são esses desafios para você não pegar uma faca e se matar na cozinha ou achar uma ponte e pular de cabeça no concreto, achando que a tua vida é uma desgraça? Esses desafios é o seguinte, lembra daquele assoalho que eu falei para vocês dos arquétipos aqui? Quando a gente precisa botar para fora alguma coisa, porque tá na hora, tá no momento, é um link sincrônico com o ser que você é e aquilo que você tem que realizar. Então, por exemplo, quando chega na fase do jovem manifestar puberdade, começar a trabalhar as funções sexuais, coisas vão acontecer. Coisas vão acontecer. Então, essas coisas que vão acontecer aparecem para um jovem, né, seja mulher ou seja homem, como desafios, que é o desafio de você acordar, você que é um homem, não é verdade? Com a barraca em pé todo dia, você que fica 3 horas no banheiro colando revista, engravidando ralo, né? As meninas que começam a ter, né, o corpo começa a mudar, começa já a olhar para o menino com um olhar diferente, um certo olhar diferente, é verdade, a gente faz. Então, assim, são desafios que vão aparecendo. E como você vai lidar com isso? Então, essa constelação que acontece e que vai gerar os nossos desafios é necessário para nossa autorrealização, para nossa manifestação no mundo e para que a gente possa, em verdade, botar para fora quem é que nós somos. Mas, vamos lá. Tem todo um processo pra gente botar pra fora quem nós somos e é agora que começa. Então, no começo de Hermes, quando eu falei pra vocês que ele é uma potência do ser humano, como assim uma potência do ser humano? Ele é uma potência da seguinte forma: todo mundo vai ter o desenvolvimento da cabeça, o desenvolvimento do pensamento, o desenvolvimento da intuição, o desenvolvimento, né, do dar sentido para a vida, do diagnosticar o seu querer, o que eu quero, o que está acontecendo comigo, todo mundo. Só que a partir do momento em que você é chamado para responder a essa pergunta, você começa a passar pelos desafios. E aí são todos aqueles arquétipos que a gente já falou aqui. Então, por exemplo, vou colocar aqui de uma maneira bem simples. Aconteceu uma coisa na tua vida, um desafio, tá? Que seja pro bem, um desafio tranquilo, que vai pedir que você, sei lá, ganhou na cena, é um desafio, né? Ou você, sei lá, teve uma doença ou perdeu alguém, seja lá o que for. É um desafio que vai aparecer na tua vida. Você vai precisar responder ele baseado em você. Só que a primeira coisa que a gente faz não é procurar nós próprios. É fazer o quê? É procurar o que é o certo. E aí a gente esquece de uma coisa muito simples que Jung trouxe pra gente lá atrás, quando ele começou a estudar o processo de civilização, de pensamento, de conscientização do ser humano. E ele descobriu uma parada massa. E eu já contei aqui pra vocês que a gente vai voltar lá na África, lá nos xamãs da África, né, dos xamãs das tribos, que tinham aquele papel de responder à pessoa, né, ao mundo, quem ele era, e aí eles respondiam, voltavam para a tribo e falavam assim: gente, olha só, é assim que se responde essa situação. Ele vai criando padrões, crenças, valores, cultura, e a partir do momento que se cria
crenças, cultura, padrões e valores, o que é que acontece? Acontece que a gente vai entrando em caixinhas que não são nossas. Então, muitas vezes, quando a gente opta por resolver um desafio, por fazer alguma coisa, seja lá ela que for, a maioria das coisas que a gente vai estar realizando podem não estar em contato com a nossa essência. Podem estar desconectadas da maneira que a gente quer ser, da maneira que a gente quer viver, da maneira que a gente acha que as coisas têm que acontecer e têm que se manifestar. Porque a gente também não está muito certo acerca da nossa essência. Já falei aqui para vocês, a gente nasce e vai perdendo contato por conta da educação, por conta da cultura, por conta de comparação com o outro, por conta de achar essa coisa do certo. E aí vem essa carta maldita, que hoje a gente vai falar que é de Hermes, que em algum momento da tua vida você precisa parar para reavaliar as suas decisões, para reavaliar as consequências das suas escolhas. E muitas vezes essa carta traz um final feliz pra gente, ou seja, pô, maneiro, tô em conexão com o meu eu, e muitas vezes ela vai trazer uma resposta negativa pra gente, do tipo assim, ó, não era o que eu quis. Então isso pode acontecer de diversas formas. Quando a gente entra num emprego que não tem muito a ver com a gente e perde lá na frente, mas ficou ali segurando porque é a crença da sociedade é a crença da escassez. Ou quando você, por exemplo, entra num relacionamento, fez de tudo por aquele relacionamento porque a crença, tem uma crença que você não pode se separar, que você não pode não sei o que você não pode sei o que lá, e aí você sustenta relacionamentos que não são legais pra você. Ou quando você perdeu o contato com você e viveu a tua vida até um certo ponto, e hoje você se pergunta, tá, mas quem sou eu? O que eu quero? O que me realiza? Porque bateu aquele marasmo. A gente chama isso de crise da meia-idade, que vai acontecer 3 momentos na nossa vida. Quando você é adolescente, porque já é um sinal de que tu tá se afastando da sua essência. Quando você tá lá na casa dos 30, e aí são raríssimas pessoas que escutam, porque as pessoas às vezes elas estão ali olhando pra fora, elas têm que conquistar metas, ser alguma coisa, vivem naquele padrão de massa, e lá pros 50 anos, né, 50, 60 anos, que é onde a gente vê, por exemplo, aqueles casos daqueles homens que separam, largam família, largam filho e vão viver a garotice, vão viver o teenager de novo, vão ser garotão, pegar mulher, quer carro conversível, aquela porra toda. Então, é nessas horas que a gente é obrigado a responder isso. E o Hermes, ele é um deus que ele é mensageiro de Zeus. Vamos lá fazer um flashback aqui. Quem é que é Zeus? Zeus é o deus da autoridade moral, da lei. É ele que diz pra gente quem é que nós somos. E a gente tem que se realizar. Ele é o centro da nossa essência. E ele tem um mensageiro, que é Hermes. Esse mensageiro transita em todos os reinos. No reino dos homens, que é na prática aqui, como a nossa inteligência, a nossa intuição, a capacidade da gente, né, resolver as coisas. E ele transita também nos reinos dos mortos, que nenhum outro Deus faz isso pra gente. E quando ele entra no reino dos mortos, ele entra no reino de Hades, ele entra no nosso inconsciente. Então essa carta, esse momento nosso, esse arquétipo nosso, quando ele constela na nossa vida, através dessa sensação que eu falei pra vocês que fica meio que no ar, quero, não quero, gosto, não gosto da minha vida, tô satisfeito, não tô satisfeito, uma necessidade de olhar para as escolhas do passado, pelo que foi feito, ele é onde a gente é levado a chamar os nossos mortos, ou seja, é aonde a gente precisa, para poder dar essa resposta, mergulhar dentro de nós mesmos, ir lá dentro da nossa consciência, do nosso inconsciente e achar ali o que tá colocando, quem somos nós, o que tá sendo colocado para fora de, o que nós precisamos perceber, reconhecer, aprender, mudar, ou afirmar, ou que a gente fez a coisa certa, ou que é esse mesmo caminho. E quando a coisa é certa e esse é o mesmo caminho, gente, eu vou pegar aqui pra vocês a live de quarta passada. Vai mudar suas relações com as pessoas, vai mudar a maneira que você se vê, a maneira que você se valoriza, vai mudar tudo. Então ela é uma carta de fechamento das nossas escolhas. O arquétipo de Hermes, ele vem no começo das nossas situações para que a gente aprenda a dar um sentido e a pensar, e ele vem no final para que a gente possa
tá em consonância sempre com a nossa essência. Por isso que hoje de manhã eu coloquei nos stories um post dizendo assim: quem não sabe o que é, não sabe o que quer. Por quê? Se você não faz autoconhecimento, é a mesma coisa, por exemplo, que uma cobra tá vivendo na selva e daqui a pouco ela olha e fala assim: puta, eu queria voar como esta garça. Ela não pode desejar voar, porque não é da natureza dela. E conforme a gente vai analisando os nossos aprendizados, muitas coisas da nossa vida a gente perde tempo, a gente perde os nossos prazeres, a gente perde vida com coisas que não são da nossa essência. Por exemplo, aquela pessoa que deseja ser rica, milionária, mas ao mesmo tempo ela tem dentro dela uma necessidade não, ela é mais simples, ela não precisa de um helicóptero, de uma puta casa, ela precisa ter um good time. Só que ela não percebeu isso ainda. Ela precisa ter espaço para criatividade, ou ela precisa poder curtir aquilo que ela conquistou. Ela passa a vida nunca chegando no ponto dela, porque quando que ela vai chegar no sucesso? Quando que é bom? Quando que são essas coisas? Ela não vai chegar nunca. Então, o que acontece? A gente precisa repaginar essas escolhas. E esse é o trabalho do autoconhecimento. Então, esse momento que nos acontece, e aí muita gente chega nesse momento e fica assim: puta, mas o que eu fiz na minha vida? Ai, que merda. Ou, ai, meu Deus, eu errei muito, perdi muito tempo na vida. Não, gente, a gente tem um momento para despertar. Todo mundo tem o seu tempo. Ninguém desperta assim, né? Ninguém fala: ai meu Deus. Não, a gente tem um momento. A gente precisa estar caminhando nesse processo para perceber. Já falei aqui para vocês por quê. A consciência é uma economia da nossa totalidade. Então é como se a gente estivesse num quarto escuro com uma lanterninha pequena para conhecer o quarto inteiro. Você vai conhecendo partes e o seu intelecto, aí vem Hermes, vai fazendo os links, vai dando sentido, vai desenhando o que é você. Então a gente precisa ter calma, paciência com o nosso processo. Tem muita gente que me pergunta assim: ai, Cristiane, a gente vai fazer terapia, o processo, quanto tempo vai durar minha terapia? Querida, não sei quanto tempo vai durar a sua terapia. Vai depender da sua predisponibilidade a quebrar crenças, a olhar o que você não quer, ou a olhar coisas que você sempre quis e não pôde querer. Vai depender de milhões de situações e que a gente tem que estar forte, colocados ali, né, para poder passar por isso, porque a vida é uma eterna jornada. Por isso que a última carta do tarô, e eu vou falar para vocês dela sem ser essa quarta próxima, que é a carta do mundo, que é o início da jornada, ela vai linkando com a gente, né? Ela volta pro louco. Por quê? Porque tudo na vida é assim. E o problema, gente, não é errar. Não é ter feito escolhas erradas. O problema é você não aprender com o erro que você tem. Porque não, bota a nota aí, você que é uma pessoa que tem um probleminha com perfeccionismo. Anota aí, você que é o perfeccionista e controlador. Amor, não existe erro na vida. Existe aprendizado. O erro, ele é só um sinal de que não é esse o caminho. É outro. Ah, mas aí tem gente que já acerta de primeira. Tem gente que acerta de primeira porque talvez desde a infância, para aquela situação ou para aquela qualidade, manteve a conexão consigo mesmo. Tem gente que não. E esta pessoa que manteve, para outras, tá cagada, tá acabada, tá toda estrupiada e vai ter as dificuldades dela. Não se comparar é o segredo da jornada. E não acreditar que existe erro é outro segredo. Porque não tem erro, tem aprendizado, tem ajuste. Às vezes a gente precisa enxergar de outra maneira as coisas para poder compreender. Se a gente não se der esse voto, esse crédito, essa manifestação de auto-amor por nós, a gente vai passar a vida se culpando e a vida se comparando com a jornada do outro, que tem uma outra história, uma outra formação, uma outra persona, que tem outro tudo. E eu não posso me comparar, porque eu sou único. Ah, mas eu não tive oportunidade. Oportunidade a gente cria quando a água bate na nossa bunda. Quando a dor vira na nossa porta e bate e fala: tudo bom, querido? Estou aí. E a dor, ela vem para você voltar para a tua essência. Ah, mas eu não quero passar pela dor. Então, querido, já vou te avisar. Dá uma sentada aí no sofá, toma os remédios, espera a morte te chamar. Porque a vida
É assim. A dor não é ruim. Se você atribui um sentido para a tua dor, um para quê, um sentido que te promova como ser humano, com autorrealização, você passa pela dor sem sofrer. Porque você vai estar sempre atento para o que você tem que aprender. É igual para a escola. E para a escola, por acaso, é legal que criança que nasce em sã consciência e fala: ai mãe, eu quero tanto ir para a escola, tanto aprender aquelas matérias difíceis que eu vou me fuder, vou ficar de recuperação, de prova final, vou querer esfaquear o professor, quero tanto. Não, ninguém quer. Só que a gente tem que ir. Por quê? Porque é o que vai nos ajudar a ter ferramentas para poder resolver os nossos problemas. É a mesma coisa a vida. A vida é uma grande escola. Agora, ela não é uma corrida, porque tem gente que pensa que é uma corrida. E aí, quando chega nesse momento de reavaliar o que foi feito, não tem força para mudar. Aí vem aquela frase que eu odeio de gente mais velha que fala assim: ah, mas eu tô muito velho para isso. Ah, mas não tem como. Meu querido, a única coisa que não tem jeito na sua vida, no caso, é a morte. O resto tem jeito, o resto tem como. Às vezes só que a gente precisa usar, aí vem o Hermes, a criatividade, a conexão com o nosso inconsciente, para que ele nos dê a resposta. Porque não precisa ser pelo método que o outro fez ou que o outro conquistou. Às vezes, pelo paralelismo, a gente vai encontrando a nossa forma. Então Hermes, ele traz esse momento de mergulho no nosso inconsciente, mergulho nas nossas esferas, em quem nós somos, para que a gente ajuste os nossos quereres, para que a gente entenda que quando a gente deseja qualquer coisa no mundo, já falei para vocês, nada é reto, tudo é assim, ó, porque nesse ciclo vai acontecendo para que a gente aprenda como é que a gente vai ajustando o nosso querer ao nosso ser, para que você não seja uma cobra que deseje ter asas, porque você vai ficar sentado não, que cobra não senta, rastejando na grama até o final da tua vida, querendo um troço que você não pode ter e se questionando: ai, a vida é cruel comigo, ai, nada acontece de bom comigo. Só vai começar a acontecer coisas boas e em abundância quando você estiver em sintonia com você. Senão, meu amor, a vida vai ser para você, mais ou menos, uma vida medíocre, uma vida onde você vai ter momentos de alegria e desgraça contínua, que você vai ter que viver à base de um Rivotril, de um remédio, de uma droga, né, de um álcool, de alguma coisa para você poder acordar todo dia e respirar. Mas se você entende que a vida nunca te leva para trás e só para frente, que esses desafios têm uma razão de ser, não interessa se você tem 109 anos ou se você nasceu ontem. Não é uma corrida, é um aprendizado. É como comer um bolo de chocolate. Ninguém tá querendo ver quem come mais rápido. Você tem que saborear, você tem que sentir, você tem que ter prazer de estar aprendendo, prazer de estar se conhecendo. Só assim um erro nunca vai ser para você um erro, mas vai ser uma puta oportunidade de você aprender, se conhecer, ajustar e não repetir o mesmo padrão na vida. Porque se a gente não aprende, se a gente não faz essa mística, se a gente esquece esse Hermes em algum momento da nossa vida, não tem problema. O seu inconsciente, ele olha para você e fala assim: interessante. Tá achando que a vida é sentar no pudim? Vou te mostrar aqui um pudim de pedra. Tá, te taca outro desafio, só muda a cara, mas a questão é a mesma. Então, às vezes é uma doença, às vezes é uma coisa desgraçada que te acontece, às vezes é a dificuldade no trabalho, às vezes é a perda de alguém querido, porque nós precisamos estar awake, de olhos abertos, olhando para que a gente entenda que é assim que a vida funciona. Ela não vai mudar porque você tá aí sentado triste achando: ai, mas é muito difícil. Não é difícil, gente. É igual escola. Se você chegar na 4ª série, olhar e descobrir o que você vai aprender no final do ano na 4ª série, é óbvio que você vai olhar e vai dizer: é difícil. Você tem que passar pelo processo. Você tem que estudar, você tem que pesquisar, você tem que ler, você tem que se analisar, se perguntar, questionar, ter vontade de fazer isso. Porque senão, Deus ou a vida ou o teu inconsciente não vai olhar pra você e falar: coitadinho, né? Vamos dar uma trégua. O consciente não tem pena de você. O consciente é um demônio. Ele não tem pena de você. Porque ele fez um acordo com o teu ego, que é o seguinte: olha só, na natureza, quando você planta uma rosa, ela é rosa. Quando nasce um sapo, ele é sapo. Uma vaca é uma vaca, um cachorro é um cachorro. Então você vai ser você. Não quero menos do que isso.
E ai de você se não for você que eu arranco a tua cara feia, entendeu? Pum! E não vai te dar trégua. Então a gente precisa fazer um pacto harmonioso com esse inconsciente. É por isso que eu falo, vire discípulo dele, sabe? Vire servo dele. Se ouça, se busque, aprenda com o que te acontece. Não para a tua jornada. Porque se você parar, ela vai começar de novo e vai te trazer as mesmas coisas. Ou, como essa carta é a carta do julgamento, né? O Hermes, ela vai te trazer novas experiências, ela vai te trazer aprendizado, ela vai te trazer expansão de consciência, autorrealização e aí a felicidade. Então, meus amores, esse é o nosso Hermes querido, né, que passa por esse momento, essa necessidade da gente de entrar no inconsciente, porque ele é o Deus que pode penetrar tanto lá no inconsciente quanto, né, nos mais altos das nossas vontades, e a gente precisa fazer dele, né? Porque às vezes Hermes é um traiçoeiro e às vezes ele é o guia do nosso processo. Como assim um traiçoeiro? Simples. Se você usa a sua inteligência para se comparar, para buscar perfeição, para seguir um modelo que não tem nada a ver com você, porque você não fez autoconhecimento, para poder imitar o outro, ser aceito, Hermes vai te dar ferramentas maravilhosas, porque você é inteligente, só que a consequência é que ele vai estar agindo na sua vida como um ladrão, como o trickster. E como é que você percebe isso pra gente poder pensar, né? Poder perceber se nos sonhos ele vai aparecer como palhaço, como bobo da corte, vai aparecer na vida como aquelas situações que você fala, nossa, mas como assim? Coincidências desagradáveis, só para você abrir o seu olho e perceber que o olho que a gente tem físico olha para fora, mas o olho que a gente tem que desenvolver é da alma, que olha para dentro. Quem sabe o que é, vive uma vida feliz, abundante e tranquila. Quem não sabe o que é, vive uma vida de tentativa e erro, vive uma vida de luta, uma vida onde você precisa estar preocupado, estar controlando, estar com medo, estar com ansiedade. Para acabar com tudo isso, só tem uma forma, que é esse mergulho interior. E é por isso que em vários momentos da nossa vida, a vida vai parar a gente, mesmo que a gente queira ou não, ladrão também. Exatamente, o Hermes aparece como um ladrão também, nos nossos sonhos. Vai parar a gente e vai tirar da gente aquilo que a gente nunca deveria ter tido, nunca deveria ter feito, nunca deveria ter pensado, para que a gente possa se encontrar e responder com habilidade, e essa é a origem da palavra responsabilidade, né? As nossas escolhas, né? Tomar contato com a nossa essência e realizar a nossa, né? O ser que nós somos, sem estar preocupado com o que o outro pensa, deixa de pensar, com o que o outro fala, deixa de falar, porque se ele quiser falar, ele que fale, se ele quiser pensar, ele que pense, mas você tem que estar conectado com você. Então é isso, meus amores, eu vou encerrando aqui. Deixem aí os seus comentários, né? Nos comentários o tema que vocês querem para nossa próxima quarta-feira. Quem quiser, o pessoal falou de Afrodite, a gente tem uma aula de Afrodite no nosso canal, lá o Pura Magia, que eu falo também de mitologia, psicologia analítica, e a gente vai entrar com um curso de complexo materno. Como que a gente detecta o complexo materno, como que a gente trabalha ele, e como que é importantíssimo para esse processo de separação, para você poder ter o seu Hermes livre, para ele poder realmente entrar em conexão com você, porque o complexo materno não é uma desgraça. Ele é o demônio, ele é o capeta. Ele faz a gente se ver com olhos que não são nossos. É ele que é responsável pela persona, pela culpa, pela ansiedade, por você ganhar peso, por você perder peso, por você se auto-boicotar. Então a gente tem que aprender a detectar isso na gente. E a gente vai botar lá no nosso, né, canal aí, Pura Magia. Quem quiser, só entrar no perfil, ali no meu perfil, tem o link. E você assina e toda segunda-feira a gente faz aula. Então é isso, meus amores, eu vou encerrar porque eu estou com uma fome de 3 mendigos que estão 5 dias sem comer e tenho lá minhas coisas para fazer. Espero que vocês tenham uma semana ótima, sempre em conexão com esse Hermes interior. Então, ó, olhem as coincidências, olhem o que está acontecendo, olhem para os desafios com carinho, com alegria e não com medo ou com sentimento de derrota, porque ninguém pode ser responsável pela nossa derrota, porque derrota não existe, o que existe é ajuste. Então que a gente possa estar no caminho desse ajuste. Beleza, meus amores? Um beijo, até quarta que vem, ou pro pessoal que tá no canal, até segunda que vem, e deixem aí o tema que vocês querem para nossa próxima semana. Beijo!